Salve amigos da Escola Judicial do TRT da 12ª Região. Meu nome é Elton Salles, eu sou juiz de trabalho substituto aqui do TRT de Santa Catarina e venho por meio desses vídeos abordar com vocês algumas alterações que ocorreram na CLT por conta da reforma operada pela Lei 13.467/2017. O artigo 843 da CLT trata da audiência de instrução e julgamento da reclamatória, e mais especificamente, da presença das partes e representação destas em juízo, além da qualificação do preposto, que é o substituto do empregador. Verificamos que não houve alteração do caput e nem dos parágrafos 1º e 2º do referido artigo 843. Apenas uma adequação a uma realidade que já existe na Justiça do Trabalho há algum tempo, que é a modificação da forma de se realizar as audiências. Anteriormente, no início, na década de 40 e seguintes, as questões que vinham à Justiça do Trabalho eram mais simples, então se podiam fazer audiências unas. Posteriormente, com as sucessivas reformas, ampliando tanto a competência quanto a complexidade das matérias que vêm à mesa da Justiça do Trabalho, o padrão se modificou para que fossem adotadas audiências bipartidas, em razão exatamente dessa complexidade das causas. Em relação à ausência das partes na audiência de prosseguimento, o que é que foi visto pelo TST? Havia um entendimento de que isso poderia importar em confissão, e outros entendiam que isso poderia importar em arquivamento ou revelia, dentro da perspectiva da bipartição das audiências. E o caminho mais correto, que foi o preconizado pela súmula 9 do TST, foi exatamente entender que a ausência das partes nessa audiência de prosseguimento, de colheita das provas orais, também denominado de instrução e julgamento, importava em confissão, e não arquivamento, no caso da ausência do autor, ou revelia, em caso da ausência do réu, porque eles já estiveram em juízo na primeira audiência. Então aqui teremos, num caso ou no outro, confissão, conforme a súmula número 9 do TST. Passando à questão do prazo para a apresentação do instrumento de mandato, que abrange tanto o preposto como o advogado, e bem assim o autor, se não se fizer presente, se estiver representado por alguém, este prazo é de 5 dias, conforme a súmula 456 do TST. Em relação ao parágrafo 2º do referido artigo, que trata da ausência das partes, ela pode ser justificada por um atestado médico, desde que nesse atestado seja declarado que a impossibilidade do faltante comparecer em juízo na data da audiência, conforme a súmula 122 do TST. Assim, não serve um mero atestado de restrição, mas é necessário que seja declarada a impossibilidade do comparecimento em juízo na data da audiência. Lembrando que, com o advento de novas tecnologias, como essa que nós estamos adotando aqui, já há a cogitação da possibilidade do depoimento ser tomado à distância por videoconferência, tanto de partes quanto de testemunhas. Passando agora ao parágrafo 3º, que foi incluído pela Lei 13.467, ele trata da desnecessidade do preposto ser empregado da parte ré, ou seja, foi derrogada a súmula 377 do TST, que dizia exatamente o sentido contrário, que o preposto teria que ser necessariamente empregado da parte ré. Agora, com essa alteração, não há mais essa necessidade. Inclusive, há a possibilidade de serem contratados prepostos, os chamados prepostos profissionais. Tá? Ou seja, você pode contratar alguém para ser preposto na audiência, porém há o que nós chamamos de reverso da medalha, que é a possibilidade do preposto não ter conhecimento dos fatos discutidos no processo. E aí isso causará prejuízos à defesa. Tá? Por que falamos isso? Porque a índole é subjetiva nesse caso, da exigência do preposto, ou seja, ele precisa ter conhecimento dos fatos.
ainda que ele não seja mais empregado, etc., o que importa para o juízo é extrair dele o conhecimento dos fatos. E, dentro dessa perspectiva, do preposto ter apenas como exigência o conhecimento dos fatos, é possível até mesmo o advogado atuar num momento processual como preposto e logo em seguida como advogado, como patrono. Por quê? Porque, como já foi dito, essa atuação se dá em momentos processuais distintos. É óbvio que isso pode configurar e configura uma infração administrativa, conforme o Código de Ética e Disciplina da OAB. Mas isso é uma questão para ser resolvida interna corporis, em procedimento administrativo, e no processo não há, a rigor, nenhum tipo de previsão para que seja afastada a possibilidade do advogado atuar num momento processual como preposto e depois como advogado. Para finalizar, tratemos agora da questão do preposto atuar num processo nessa condição de preposto e em outro como testemunha. Dentro dessa nossa ideia da índole subjetiva do depoimento, ou seja, o conhecimento dos fatos, o preposto tem que saber dos fatos, é sim possível o preposto atuar como tal num processo e em outro como testemunha, o que vai possibilitar, inclusive, a aproximação da verdade real, na medida em que, tanto como testemunha como preposto, todos têm que ter conhecimento dos fatos.